Glória a Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Irmãos, como já dissemos em capítulos anteriores, o mar representa as nações. Logo, a besta que se levanta do mar, que João viu subindo do mar, significa um monstro que vai se levantar entre as nações, tá bom? Então, a besta será um homem. Não podemos confundir, irmãos, a besta com o dragão. Ambos vão trabalhar em uma só carne, como se fossem casados, tá? Ambos serão uma só carne. Porém, o dragão é Satanás, a besta não é Satanás. A besta será um homem encarnado por Satanás. Ele vai fazer a vontade de Satanás, que nós compreendemos na Bíblia, no Apocalipse, como sendo o dragão. Vamos lá. O número 7 na Bíblia é um símbolo da perfeição divina. A Bíblia fala muito no número 7. E esse número 7 está relacionado com a perfeição de Deus. Note que o anticristo aparece com 7 cabeças, nos parecendo tipificar a sua pretensão maléfica em querer se comparar ao Altíssimo, a Deus. Porém, sobre as cabeças, o nome de blasfêmia revela a sua verdadeira face satânica. Aqui fala também, irmão, sobre os chifres e 10 diademas. Diademas são coroas, tá? Diadema significa coroa, só para você compreender. Os 10 chifres coroados, como já falei, diademas, são 10 reis que se levantarão. Lá em Daniel, capítulo 7, versículo 24, há coisas semelhantes a esta, tá? Para a gente traçar paralelos. Vamos lá. Daniel 7, 24. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, nós podemos traçar um paralelo dessa passagem com o versículo número 1 do capítulo 3 do Apocalipse, tá? 13. Vamos lá, versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Essa besta que João está aqui se referindo é o anticristo, tá bom? Não confundir com o dragão e nem com a besta que levantou da terra, que é o falso profeta. Este aqui que se levanta do mar, que é o principal, é o anticristo. Então está assim. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão, o diabo, deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Irmãos, acredita-se que a besta não será apenas uma pessoa, mas também um império, mais precisamente, o Império Romano ressuscitado. Examinemos as seguintes passagens, tá? Para traçar esse paralelo e para esclarecer por que chegamos a esta conclusão. Daniel capítulo 7, versículos 1 até o versículo 4, a parte A do versículo 4. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão. Note, irmãos, a presença da figura do leão. Este representa o Império Babilônico.
Agora vamos para Daniel capítulo 7, versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Note a presença da figura do urso. Este representa o Império Medo-Persa. Vamos para o próximo versículo, Daniel capítulo 7, versículo 6. Vocês começam a fazer uma ligação, né, que Daniel ele foi muito profético. O que Daniel escreveu está muito relacionado com o que João escreveu no livro do Apocalipse. Daniel capítulo 7, versículo 6, que diz assim: depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Note, irmãos, a presença da figura do leopardo. Ele representa o Império Greco-Macedônio. Daniel capítulo 7, versículo 7 agora. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinham 10 chifres. Estão prestando atenção? Olha agora, Daniel parece estar observando as características dos demais animais em um animal distinto. Este seria o Império Romano. Por isso eu disse que o anticristo não é só uma pessoa. Ele também vai ser o Império Romano ressuscitado. E esse império está ligado, esses 10 chifres são 10 reinos que o estarão apoiando. Essas profecias de Daniel tiveram um cumprimento parcial, né? Um primeiro cumprimento, porém ainda acredita-se que falta o Império Romano ressurgir para que se cumpra o Apocalipse. Então, quando eu digo que houve um cumprimento parcial, é porque na Bíblia existem algumas profecias que têm um caráter local, direto, imediato, literal, e ele também tem uma abrangência futurística, escatológica, lá na frente. Essa profecia tem como se fosse cumprida em 2 etapas, tá? Uma se referindo às coisas presentes, figurativas, e a outra que seria o antítipo, o que realmente vai acontecer de forte. Então, a Bíblia é um livro, né? É um conjunto de livros extraordinário. É maravilhoso se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá, versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, né? O Império Romano ele foi destruído, mas agora a chaga é curada e ele torna a ressurgir, tá? Então seria isso, porque acreditamos que o Império Romano irá ressurgir. Alguns afirmam, né, que se trata de Nero, o imperador romano. Outros pensam que será na verdade o terrível rei Antíoco Epifânio. De qualquer forma, é interessante notar que quando Daniel profetizava com respeito ao anticristo, na verdade ele estava se referindo a Antíoco Epifânio. Em um primeiro momento, tá? Ou seja, trata-se de uma profecia de dupla referência. Tem um cumprimento local, regional, literal, e depois um cumprimento lá na frente escatológico, como já explicamos. Para se ter uma ideia da maldade de Epifânio, né, Antíoco Epifânio, este ordenou que fosse sacrificado porcos, meu Deus, dentro do templo do Senhor, e exigiu que fosse adorado como um Deus. Então, tamanha maldade desse imperador. Vamos lá para o versículo de número 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Vamos de novo, recapitular. E adoraram o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Que deu à besta. Quem é a besta? É o anticristo, aquele que subiu do mar. Ou seja, mar na Bíblia são nações, aquele que veio das nações. Será um governante, então, mundial. Tá? E quem é semelhante à besta? Porque
vai fazer sinais gloriosos, vai agradar muita gente. Quem poderá batalhar contra ela? Vai ser forte. Imagine um Império Romano ressuscitado, com 10 reinos apoiando. Os povos, admirados pelos sinais das trevas, além de prestar adoração ao diabo, ainda acreditaram que o anticristo era invencível. Lé do engano. Vamos continuar. Versículos 5 e 6. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Então, irmãos, foi permitido que a besta, ou seja, o anticristo, proferisse blasfêmias por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Veja Daniel capítulo 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. A besta, ou seja, o anticristo, não somente proferirá blasfêmias contra Deus, ela também vai agredir a igreja arrebatada entre os demais habitantes no céu. Então, vai chegar um momento que os judeus vão acreditar que o anticristo é, na verdade, o Cristo, o Messias, mas ele estará enganando. Mas vai chegar um momento que ele vai se revelar, quando mandar cessar todos os sacrifícios, mandar cessar todos os trabalhos, serviços do templo, querer mudar a lei, os templos. Então ele vai ser desmascarado pelos judeus, tá? Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação. Mais uma vez, João deixa claro que os crentes que passarem pela grande tribulação serão brutalmente assassinados, exceto os 144 mil judeus que serão selados, resguardados, protegidos por Deus. Por isso, irmãos, ande com Jesus certinho, ande na presença de Deus, faça a vontade do Senhor. Não queira ficar aqui para ver se vai ter uma segunda chance de ser salvo, porque mesmo que tenha uma segunda chance, você não vai viver por muito tempo, vai ter que morrer por essa chance que Deus estaria lhe dando, mas nós não acreditamos nessa segunda chance. Essa segunda chance são para as pessoas que não tiveram contato com o Evangelho, que não tiveram essa oportunidade que nós tivemos, de estar na casa do Senhor, de conhecer a palavra de Deus, de viver o Evangelho Santo. Por isso, você que é crente em Cristo Jesus, toma cuidado com a sua vida de cristão, toma juízo, toma vergonha, pensa na tua responsabilidade na tua igreja. A igreja é o corpo de Cristo, não menospreze o corpo de Jesus Cristo. Igreja tem que ser igreja conforme está aqui escrito, e não como os desigrejados querem que sejam igreja. Ah, eu sou igreja, estou na minha casa, estou de boa. Não é assim. Igreja é serviço, é entrega, é trabalho, é sacrifício, é adoração, é canção, é ensinamento, é ser disciplinado, é fazer missão, é contribuição, tá? Então, igreja é muito mais complexo do que estão colocando aí na internet, tá? Muito cuidado com isso. Vamos lá, versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todos os excluídos do livro da vida adorarão a besta. Quem não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, vai adorar a besta, que é a imagem, o visível do diabo, tá? Selando o seu destino para sempre no lago de fogo eterno, o inferno. Porém, os que tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, se recusarão a adorá-la. Ou seja, os 144 mil judeus e os demais santos que preferirão morrer do que negar a Jesus. Esses não vão adorar a besta, o anticristo. Versículos de 9 a 10.
ou melhor, 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Em outras palavras, para você entender melhor esse versículo, poderíamos entender esse trecho da seguinte maneira. Vou falar agora, fazer a mesma leitura, mas numa linguagem mais compreensível. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem, com toda certeza. Quem tem de ser preso, será preso. Com toda certeza, quem tem de ser morto pela espada, será morto pela espada. Isso exige perseverança e fidelidade do povo de Deus. Então, a advertência é seríssima. Deus alerta quanto ao que ocorrerá aos santos, e fidelidade dos crentes da grande tribulação será uma exigência de Deus. Temos que ser fiéis e fiéis até a morte. Leia Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, só a parte C, para os irmãos terem uma ideia. Olha o que Deus está exigindo de mim e de você, e de quem ficar para a grande tribulação, né? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem gente que só é fiel a Jesus enquanto não chega a chuva, porque se começar a chover, ele não vem para a igreja, ele não quer molhar a barra da calça, não quer molhar o sapato. Então, se domingo chover, ele não vem para o culto. Tem gente que é fiel a Deus até que não haja jogo do seu time de futebol naquele horário do culto, porque se tiver jogo, ele vai ficar na sua casa, ele não vai ser fiel a Deus. Tem gente que é fiel a Deus até que não haja um convite para uma festa de aniversário no horário do culto, para um churrasco. Porque se tiver um convite de aniversário para um churrasco, uma festa ou um convite para um churrasco, ele não vai ser fiel durante aquele período. Então ele só é fiel a Deus se ele não tiver nada que fazer, se não estiver chovendo, se não tiver muito frio, aí ele vem para o culto. Meu irmão, minha irmã, você está se enganando. É muito sério o seu compromisso para com Deus. Estar na casa do Senhor é compromisso, e Deus leva isso a sério. Isso pode custar a tua salvação. Pensa bem, da maneira que você tem vivido como um cristão. O Apocalipse faz uma advertência gloriosa, mas ao mesmo tempo muito perigosa, se nós não dermos atenção a isso. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida é vida eterna. Quer viver eternamente? Seja fiel a Deus. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Quem é o dragão? O diabo. João observou no versículo 1, que nós lemos ali, explicamos para vocês, que o anticristo, aquela primeira besta que subiu do mar, surgiu do mar, ou seja, ele veio das nações. Seria como alguém escolhido entre as nações para ser o presidente mundial. Tá? Por isso, quando as pessoas começam a falar muito disso, precisamos de um governo mundial, a nova era coloca muito isso, né? Precisamos de ter um governante no planeta, alguém que vai tomar conta de todas as nações. É por causa disso, irmãos. Porque o Apocalipse está dizendo que vai se levantar uma besta, né, o anticristo, do mar. Ou seja, mar na Bíblia são nações, das nações. É como que alguém aceito e escolhido, né, e recebendo poder das nações. E o diabo, que é o dragão, vai colocar na vida dele toda a plenitude da sua existência, toda a sua maldade, tá bom? Tudo vai colocar no anticristo. Mas aqui está falando, e vi subir da terra, não é do mar, vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Cordeiro, lembra o quê? O cordeiro lembra o lado espiritual das coisas, né? E o fato de subir da terra significa que não veio do céu, ele não desceu do céu, ele vem da terra. É como um ministro, como se ele fosse uma espécie de um ministro
do anticristo, ou um vice-presidente mundial do anticristo, será um líder religioso. O anticristo será como um presidente mundial. E a segunda besta, o segundo anticristo, será o falso profeta. Esse falso profeta, ele vai ser como se fosse um líder espiritual interplanetário, ou melhor, planetário, da Terra. Então nós precisamos ter esse discernimento para não confundir as ações desses dois demônios que vão aparecer na terra. Isso não para mim, não para você, porque nós seremos arrebatados, glória a Deus. Mas para os que ficarem, quem sabe os que ficarem vão assistir esses vídeos, que vamos deixar aqui, ou ler essas apostilhas que vamos distribuir, as pessoas vão ter essa oportunidade de aprender isso, Então João observou no versículo 1 que o anticristo surgiu do mar e as nações, que é as nações. Porém, nesse versículo nos indica que o anticristo não estará sozinho, Ele não tem uma procedência divina, esse falso profeta, por isso é chamado de falso profeta, também chamado de besta. Portanto, são dois seres infernais, os dois chamados de besta. Isto demonstra, irmãos, que o anticristo não estará sozinho em seu intento destruidor. É uma coisa interessante a gente traçar um paralelo, Nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? E quando olhamos para aqui, para o anticristo, ele tem o dragão, tem a besta que subiu do mar, que é o anticristo, e nós temos a besta que subiu da terra, que é o falso profeta. Então é uma tríade infernal que irá dominar a terra e fará proezas, coisas satânicas, demoníacas, neste planeta. Vamos lá. E aqui observamos o surgimento, como falei para vocês, do falso profeta, que usará de engano com a sua aparência de cordeiro. Não está escrito ali? Aparência de cordeiro, Veja no Apocalipse capítulo 16, versículo 13, um paralelo. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Então está aí a tríade infernal que eu falei para vocês, tá bom? Vamos para os versículos de número 12 e 13. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, que é o Império Romano ressuscitado. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Observamos aqui, irmãos, o falso profeta fazendo apologia à primeira besta, para que o anticristo seja adorado, ou seja, ao ser infernal, que além de um ser, trata-se de um império romano, que ressurgirá com a sua chaga curada, e os sinais serão espantosos, e aparentemente sem truques, pois serão à vista dos homens, tá bom? Vamos para o versículo do número 14, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foram permitidos que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que receberá a ferida de espada e vivia. Então, ter a sua imagem adorada sempre foi a pretensão de Satanás. Hoje ele leva os homens a adorar imagens de toda sorte de objetos de crença, recebendo uma adoração indireta. Todavia, nesta ocasião apocalíptica, ele exigirá a adoração direta para si, usando a besta, ou seja, o anticristo. Vamos lá, versículo de número 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Não sabemos com certeza, irmãos, o que é esta imagem falante e assassina, mas não temos a menor dificuldade
de entender esta passagem. Basta olharmos para a atual tecnologia dos computadores e celulares para termos a certeza de que isso é possível acontecer. Ainda que não houvesse computadores, celulares, está escrito aqui, eu creio, você crê, isso vai acontecer. Versículos 16 e 17. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, irmãos, haverá um imenso boicote a todos os que se recusarem a aceitar a marca da besta na sua mão direita ou na sua testa. Talvez há alguns anos atrás seria difícil imaginar esse processo, de cadastramento mundial. Porém, hoje, estamos acostumados a ouvir falar em código de barras, entre outros processos de codificação computadorizados, que não nos deixa a menor dúvida de que o Apocalipse está pertinho para se cumprir. Existem chips que já são colocados debaixo da pele, na mão direita, por exemplo, ou na testa. Você vai medir febre num shopping center, em algum lugar, onde eles escolheram, irmãos, muito interessante, na testa. E agora, eu passei em frente ao shopping Tucuruvi, eles estavam medindo na mão. Então, irmãos, comecem a observar esses dois locais do corpo sendo usados preferencialmente para fazer aferições no ser humano, na testa ou na mão. Está no livro do Apocalipse. Pode ser usado um chip para isso, com tipo código de barras para isso. Nós não sabemos ao certo como isso vai ser, a tecnologia está avançando, mas isso vai acontecer. Todos serão marcados com a marca da besta. Quem não tiver a marca da besta não compra, não vende, não vive. Vai ser desmascarado e vai morrer. Se quiser escolher, optar por Deus, por Jesus, vai ter que morrer, com exceção dos 144 mil selados, os judeus, que é o remanescente de Israel que será salvo durante esse período. Então, irmãos, é tremendo, é terrível o que está por acontecer. Cuidado, viva de uma maneira sóbria, não brinque com o Evangelho, se agarre a Deus, faça o que está escrito na Bíblia, doa a quem doer, custe a que custar. Vamos lá, versículo 18. Aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666, meia. Este é o número da besta. Em outras palavras, irmãos, esse versículo está dizendo que a decodificação do número da besta exige sabedoria e entendimento. Muitos têm aversão ao número 666, porém, o que este versículo nos parece comunicar é que haverá algo a ser pesquisado, estudado, com relação a este número, somente na época do aparecimento do anticristo, Então essa decodificação muito provavelmente vai acontecer na época. Nós temos lugares por aí que não quer nem saber desse número, apaga o número 666, tem pavor dele, mas não se preocupe com isso, é algo a ser decodificado no tempo certo, muito embora existam algumas coisas a serem consideradas a respeito do número 666, e entre elas é o fato desta passagem nos informar, João já nos deu uma dica, ele disse que o número é o número de homem, não é número do dragão, é número de homem, ou seja, o que o homem é? Pecador. Então nós podemos começar a decodificar,
né? O número 666, uma das pistas que João deixou é que é um número de homem. O número 6 é o número de homem. O número 7 é o número da perfeição de Deus. O número 8 está relacionado a Jesus Cristo, tá? Então vamos lá. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 4, e vamos aqui decodificar essa pista que João nos deixou, que é o número de homem. Vamos lá. Note como é interessante a relação desta passagem, né, com o número 666. Vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, olha aqui, irmãos, número de homem, né? Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Essa parte aqui de mais amigos dos deleites do que amigos de Deus está muito relacionado com a igreja. Tem muita gente na igreja, que eu tenho até medo de ser a maioria, que são mais amigos dos deleites do que de Deus. Estão sempre buscando alguma coisinha para deixar Deus como segundo plano. É terrível. Mas vamos lá. Vamos para o 666. 666. Por que esta passagem parece nos trazer uma grande pista? Vamos lá. Primeiro grupo de 6. É 666. Primeiro grupo de 6. Conta comigo, irmãos. Homens amantes de si mesmo. 1. Avarentos. 2. Presunçosos. 3. Soberbos. 4. Blasfemos. 5. Desobedientes a pais e mães. 6. Primeiro grupo de 6. 6. Vamos para o segundo 6. 6. Vamos lá. Ingratos. 1. Profanos. 2. Sem afeto natural. 3. Irreconciliáveis. 4. Caluniadores. 5. Incontinentes. 6. Esse foi o segundo grupo de 6, 66. Vamos para o terceiro grupo de 6, para completarmos o 666. Vamos lá. 1. Cruéis. 2. Sem amor para com os bons. 3. Traidores. 4. Obstinados. 5. Orgulhosos. 6. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Entenderam, irmãos? Então, esse versículo 5 esclarece-nos que tais adjetivos estão disfarçados em uma falsa aparência de piedade, exatamente como agirá o anticristo. E você, irmãos, já pode observar isso quando você liga a televisão no jornal. Comece a assistir as reportagens, as inversões de valores. Bandido se exalta, policial é o criminoso. Morreu um bandido, vira herói mundial. Morreu um policial, não estava fazendo mais que a sua obrigação. O mundo é uma inversão de valores. Você começa a perceber o número de homens quando você começa a contemplar o pecado na vida dessas pessoas, na mídia, na televisão, toda essa programação infame, nas novelas, em filmes. Ali está o número de homens. Isso revolta. Quem quer viver com Jesus piamente, cheio do Espírito Santo, fica revoltado. É difícil suportar isso, mas é o número da besta. 666. A primeira besta subiu do mar, o anticristo. A segunda da terra, o falso profeta. E o dragão, a tríade infernal, irá reinar sobre a terra por um período de 7 anos. Muita gente vai morrer, muita gente vai sofrer. Irmãos, estamos na época da graça. Vamos aproveitá-la, vamos servir a Deus, vamos fazer a coisa certa. Isso será de grande valia para mim e para vocês, em nome de Jesus.